Este programa tem o patrocínio. Bem-vindos ao Mobiliário em Notícia, o programa que lhe dá a conhecer as principais novidades do mundo do mobiliário e da decoração. Olá, Mário. Olá, Patrícia. Hoje vamos fazer o balanço de 2010 e perspectivar 2011 na companhia de Emílio Brandão, mais à frente. Mas para já começamos, como habitualmente, com um curto bloco de notícias. A Boca do Lobo vai celebrar o seu aniversário com a apresentação de 5 novas peças de mobiliário em Paris, na próxima edição da Maison et Objet. Em apenas 5 anos, a marca já recebeu vários prémios a nível internacional e está hoje presente em mais de 30 mercados nos 5 continentes. A empresa de design de interiores Moyo Concept apresenta as mais recentes novidades da marca de iluminação Tom Rousseau. A coleção procura criar ambientes quentes, tranquilos e divertidos, através da gama de cores e da forma como a luz se difunde. A marca dinamarquesa é caracterizada pelo ecodesign à base de madeiras naturais. A Revigres acaba de receber o Prémio Europeu de Gestão de Design. A fábrica de Águeda foi a única empresa portuguesa nomeada e a única da Europa a ser premiada no setor cerâmico. O prémio visa premiar anualmente empresas que se distinguam como líderes em inovação no contexto europeu. A coleção de mobiliário de exterior Surf, desenhada por Karim Rashid para a marca espanhola Vendôme, foi considerada a melhor do ano pela prestigiada revista norte-americana Interior Design. A coleção apresenta um design inovador e é 100% reciclável. Em Portugal, os produtos da marca são comercializados por lojas como a For You Decor, em Lisboa, por exemplo. Vamos então dar continuidade ao nosso programa, fazendo o balanço sobre o que aconteceu no setor do mobiliário em 2010 e perspectivar 2011, com a ajuda de Emílio Brandão, é diretor-geral do Mobiliário em Notícia. É um prazer tê-lo connosco para nos ajudar a fazer o balanço de 2010. Foi um ano complicado, foi um ano difícil este. Foi, em parte foi, porque a economia europeia continua com problemas graves, os Estados Unidos a mesma coisa, temos a Ásia a crescer, a África, e por isso as empresas não estavam preparadas para esta mudança que está a existir. A indústria, como tenho dito algumas vezes, a indústria está a transferir-se para a Ásia e para a África, o comércio também está numa fase de mudança. Na indústria, quem não tinha uma estratégia vai ficar pelo caminho. No comércio a mesma coisa irá acontecer, quem não investiu, porque penso que as empresas que ao longo dos últimos 10 anos e 20 anos que investiram, hoje não têm dificuldades, ou antes têm dificuldades, mas são umas dificuldades relativas, porque continuam a investir e por isso as dificuldades que tinham é do investimento permanente que estão a fazer. E podemos citar casos, muitos casos. Ainda ontem almocei com um amigo meu que tem uma empresa e que foi com satisfação que ele me disse que tinha aumentado as vendas 15%. O que num período de dificuldades é considerável. É excelente. Dando como exemplo o caso do Joaquim Louro, que este ano, penso que foi este ano, de 2009 para 2010, aumentou a venda de sofás nos 10%. Posso falar nos Aquinos, que têm um problema grave, que não têm mão de obra, porque não conseguem satisfazer o mercado nacional, e podia citar o caso da Interfer, que tem uma oferta muito grande e que também se está a adaptar ao novo mercado, e por isso acho que, em termos relativos, quer dizer, eu acho que a Europa está mal, mas há empresas, e principalmente no setor do mobiliário e da decoração, que estão relativamente bem.
Mas isto foi tinha uma afinal estratégia, não é? Foi afinal um ano de desafios, não é? E as empresas que melhor se prepararam para as dificuldades foram aquelas que também acabaram por sobreviver melhor, digamos assim. Ó Mário Costa, os desafios são ou existem desde há 10, 20 anos atrás. Não existem agora, quer dizer, o que eu deparo nas empresas é quem não tinha uma estratégia, nem tinha definido o mercado que pretendia fornecer. Hoje estão com problemas. No entanto, eu vejo muitas empresas, tanto no comércio como na indústria, que tinham definido a estratégia, por isso, para onde é que se queriam dirigir e naturalmente têm investido e têm ultrapassado as dificuldades do mercado. Eu vejo-os a passar ao lado quase da crise. Podem ter outros problemas, que ainda recentemente falávamos, que era a questão do desconto de cartas de crédito, de bancos de primeira linha. Não é uma área que eu domino muito, mas a ideia que eu acho, que eu tenho é que, de facto, aí há algumas dificuldades. Mas isso também tem a ver com o estado em que a banca europeia está, não é? Por outras palavras, são mais dificuldades do mercado do que propriamente das empresas, é isso? Sim. E é por isso que a internacionalização também se revela vital para as empresas neste momento, não é? A internacionalização acontece num processo natural. Eu tenho um estabelecimento no Porto que vende um determinado produto. Quando eu não consigo vender no Porto, tenho que ir para Matosinhos, para Gaia, e naturalmente as coisas acontecem. A evolução que há no setor mobiliário é interessante. Há 20 anos atrás, ou há 30 anos, as lojas vinham comprar às fábricas. Faziam bicho às 8 da manhã para levar uns móveis para casa. Entretanto, essas fábricas, os empregados começaram a sair das fábricas e a estabelecerem-se e começou a haver alguma concorrência. E então passou a ter uma vantagem que era levar os móveis às lojas. E foi aumentando as fábricas. Isto foi gradual. Chegou uma altura em que era preciso ter vendedores. Quem levava os móveis, o camionista que levava os móveis à loja, é que conhecia o dono da loja. Então, o proprietário da fábrica vestiu-lhe um fato e pôs-lo como vendedor. A seguir aparecem os catálogos. Por isso, isto tem havido uma evolução. Claro que, eu dou-lhe, por exemplo, o caso dos Aquinos, que é um caso que eu conheço concreto. Por exemplo, os vendedores que os Aquinos têm um conceito já de multinacional, quando muitas fábricas ainda têm o conceito de vendedor tradicional, que era que fazia as entregas e que depois vestia um fato, não lhe deram formação e por isso as coisas aconteceram um bocado assim. Não sei se respondi à vossa resposta, à vossa pergunta, mas penso que... Pelo aquilo que eu entendo, houve então uma constante e gradual adaptação às novas necessidades do mercado, muito mais natural do que propriamente provocada pelas empresas. Não houve uma estratégia das empresas no sentido de formar uma equipa comercial. Não. E dando continuidade àquilo que eu estava a contar, é assim, como é que surge então a internacionalização? Quando nós já não vendemos em Portugal, vamos lá para fora. O que é que acontece? Uma coisa é quando nós temos uma estratégia definida para o mercado externo. Vamos vender a quem e como. E isso acontece com algumas empresas em Portugal. Poucas, mas acontece. E eles conseguem ter resultados, porque temos gente a vender para todos os cantos do mundo. E cito o caso de Fernando Lourenço, que vende na China, consegue vender para a China. O que é excelente. O que é que acontece aqui? Acontece que quem tinha uma estratégia conseguiu vencer. Quem necessitou, à última hora, de ir vender, porque já não vendia em Portugal, ficou pelo caminho. E ficou pelo caminho porquê? Começaram por fazer feiras sem estar preparados. Começaram por ter um vendedor em Espanha, por exemplo, ou em França, que tinha também 10 ou 15 catálogos. Por isso, o nosso produto dessa fábrica provavelmente era o último a ser apresentado. Por isso, essas empresas é que estão para trás. E estão a ficar para trás. Por outras palavras... A internacionalização só funciona com uma estratégia. Não funciona por franco atirador, quer dizer... Portanto, ir a uma feira não é suficiente? Claro que não. O mercado, hoje, o consumidor está muito bem informado, já não é com o almoço que se vende móveis
é saber que tipo de móveis aquela loja vende, para depois poder, não me adianta estarem-me a vender um Porsche a mim quando eu não tenho dinheiro para o comprar, quer dizer, a questão é esta, que me adianta a mim ter um produto alta gama para vender a uma loja de mobiliário quando o consumidor dessa loja é médio-baixo, não vale a pena, quer dizer, não. Mas pegando nos bons exemplos, que também os há, e citou alguns, concordará em dizer que o nome de Portugal enquanto país produtor de mobiliário de qualidade, mobiliário de design, o nome de Portugal é hoje mais conhecido do que era há 10 anos? Que estamos no bom caminho no que diz respeito à internacionalização e ao reconhecimento de Portugal como marca? Não, estou convencido que não, porque, volto a repetir, as empresas que estão a exportar lá fora, que estão no mercado externo, estão pela força e a vontade que têm de se implantar no mercado externo. Os nossos clientes no mercado externo sabem que o mobiliário português é bom, mas não há uma marca, porque a estratégia no mercado externo, nos últimos anos, foi sempre fazer feiras, não haver uma marca para o mobiliário português, e isto é como dizermos que estamos em crise, quer dizer, não resolve problema nenhum. Dizermos que estamos em crise não resolve nada. Dizer que temos mobiliário muito bom também não resolve nada, porque falta a comunicação. Penso que este ano demos um salto muito bom em termos de comunicação, não porque se tenha feito alguma coisa, mas porque há vontade de se fazer no próximo ano, com muita vontade mesmo, e uma coisa sustentável. Isto não é porque há subsídios daqui que vamos fazer, não. É importante saber como é que se vai fazer. Mas já lá vamos àquilo que poderá acontecer em 2011, no próximo ano, mas ainda numa perspectiva de fazer o balanço relativamente ao que aconteceu em 2010, eu acho que é mais ou menos incontornável fazer-se o balanço de 2010 sem se falar da 10ª Gala Prémio Mobis, que foi promovida pela revista Mobiliário Notícia e que premiou as melhores empresas do setor do mobiliário, da decoração e de outros setores de atividade relacionados com o conforto da casa. O Mobis fez 10 anos, o Mobis não tem com-participação nenhuma, nem de associações, nem do próprio Estado, nem de Bruxelas, nem de lado nenhum. É fruto do nosso trabalho, Mário, com o da Isabel, que o Mobis chegou aonde chegou. Ninguém pode nos tirar o mérito, porque o Mobis, hoje, em outubro ou em setembro, conseguiu juntar, indiscutivelmente, as 10 melhores empresas do país. Indiscutivelmente. J. Louro, eu vou citar 2 ou 3, J. Louro, o Aquinos, que foi quem ganhou mais prémios. Indiscutivelmente, estamos a falar de um empresário com 45 anos, que é um dos maiores fornecedores do mundo, a IKEA. Eu ainda não vi a comunicação social a valorizar isto. Isto é que é importante. É esse o papel do Prémio Mobis, no fundo. É puxar, e a Patrícia faz essa observação, e muito bem feito, é que o Mobis tem o papel de promover os jovens designers, os decoradores, porque é onde vai estar o futuro do comércio, os empresários, é uma motivação para eles, os fornecedores, os comerciantes, por isso, os jornalistas para fazerem notícias do setor, porque nós vemos os nossos governantes, à exceção do secretário de Estado do Comércio, que tem sido um homem incansável com o setor. Talvez seja a única pessoa que nunca se esquece no governo e em todos os governos desde o 25 de Abril que não se esquece do setor do mobiliário. Acho que o setor lhe deve, de facto, uma distinção muito grande, porque se existiu alguém desde o 25 de Abril que alguma vez tenha posto o mobiliário em notícia no devido sítio, e nós de facto temos uma representação muito grande, foi o Dr. Fernando Serrasqueiro, o senhor secretário de Estado do Comércio e da Defesa do Consumidor. A verdade é que o Prémio Mobis tem 10 anos, sobrou 10 anos este ano,
já tem um papel de destaque no setor. Exemplo disso é o apoio do Governo, o apoio de várias instituições de relevo na sociedade portuguesa. Apoio institucional, não é? Claro. Institucional, exatamente. O que é que significa atualmente o Prémio Mobius? O que é que implica este reconhecimento para as empresas que estão envolvidas, que recebem o prémio e que são distinguidas? Repare, hoje a documentação que muitas vezes as empresas têm que apresentar em determinados organismos ou propostas para grandes empreendimentos, pedem-nos uma certificação de que ganharam o Prémio Mobius. O que isto quer dizer é que, de facto, também a sociedade acaba por perceber que o Prémio Mobius, quer dizer, não é um prémio de prémios, quer dizer, é um prémio sério, independente. É um selo de qualidade? Eu posso dizer que é um selo de qualidade. Porque, de facto, nenhuma das empresas que este ano ganhou, indiscutivelmente, ninguém pode pôr em causa aquelas empresas, porque são ímpares. Emílio Brandão, este ano, paralelamente à gala do Prémio Mobius, houve uma nova atividade que se realizou, aliás, 2 vezes no último semestre do ano e sobre a qual eu gostaria que nos falasse também, que é o Mobius Gallery. O que é que está por detrás de uma iniciativa como o Mobius Gallery que quer apresentar as melhores marcas, as marcas que se distinguem pelo design, pela qualidade, quer ao mercado nacional, que muitas vezes desconhece e valoriza indevidamente marcas estrangeiras, quer também no mercado internacional? Mário e Patrícia, vou-lhes responder de 2 maneiras. Uma, eu gostava que toda a equipa que nós temos, que são pessoas extremamente interessantes, nós somos pessoas que ouvimos os outros. Nós não estamos no mercado com as nossas ideias. Nós temos as nossas ideias associadas à indústria, ao comércio. Nós ouvimos as pessoas e depois utilizamos da melhor maneira o que ouvimos e fazemos um filtro e então fazemos os bons trabalhos que temos feito. E agora, respondendo ao Mobius, eu vou-lhe dizer que o Mobius Gallery foi uma ideia que o seu secretário de Estado deu como sugestão à Isabel Costa Pereira, que ao ver o Mobius na Alfândega, gostou muito daquele edifício e comentou com a Isabel, então porquê é que vocês não fazem aqui fora uma exposição? Era interessante. E de facto nós ficámos a pensar todos na questão de podermos fazer uma exposição e de facto a Isabel foi brilhante porque abraçou o projeto e de facto conseguiu pôr cá fora. Qual foi a ideia de pôr a exposição, fazer a exposição cá fora? Não foi mais nem menos do que vender a marca de Portugal. Os bons produtos que se fazem em Portugal. Porquê? Porque é uma zona muito turística, passaram ingleses, holandeses, franceses, espanhóis. Permita-me só que faça aqui um parênteses para quem não acompanhou este processo. Dizer, o Mobius Gallery foi precisamente isso, foi a mostra de peças de design num espaço exterior e de grande afluência de turistas. De turistas. O sucesso foi muito grande. O sucesso, e quando falamos em sucesso, temos que ver como é que foi o sucesso. As pessoas que foram entrevistadas na rua acharem que aquilo era italiano, achar que aquilo não era português, e por isso acho que isso foi gratificante para nós. Quer dizer que o mobiliário português também já está a esse nível. Claro, claro. Falta-lhes a comunicação, a marca. A notoriedade, o reconhecimento. Não, falta juntar a indústria e o comércio, chamá-los, ouvirmos e não haver protagonistas. Aqui não pode haver um protagonista. Isto é um trabalho de equipe, eu já citei aqui mas o trabalho do Mário, o trabalho da Isabel, e por isso não sou eu que faço as coisas. Nós não conseguimos fazer nada se não tivermos a indústria connosco. Nós temos que ter crédito junto dos industriais e dos comerciantes para que eles nos entreguem os projetos para nós podermos desenvolver em termos de comunicação externa. E vamos conseguir isso, porque entretanto fomos para Vigo com o Mobius Gallery, que também teve sucesso, muito sucesso. Pensámos ir ao Funchal e a Paris. Como vamos fazer o Mobius em Paris, com o objetivo de chamar os comerciantes que compram produtos portugueses para estar numa festa
com todos os industriais e comerciantes portugueses que irão lá estar. Pois que é importante reconhecer que França é um dos principais, se calhar até o principal mercado de importação de mobiliário português. Muito bem. Sim. Falou de comércio e indústria e muitas vezes, enfim, os comerciantes e os industriais estão em polos opostos e veem-se inclusivamente mais, se calhar, como inimigos do que propriamente como agentes que são complementares, no fundo, e sem os quais, sem um não pode viver o outro, não é? O Emílio Brandão tem feito um enorme trabalho de aproximação entre comércio e indústria. Passa mesmo por aí o sucesso do setor do mobiliário? Pela relação entre a indústria e o comércio? Passa, em parte passa porque, por exemplo, a indústria tem que se adaptar ao novo comércio. Provavelmente muitas indústrias vão ter que ser mais pequenas e outras terão que ser maiores. Porquê? Porque o próximo comércio, na próxima década, vai ser feito de pequenas empresas de decoração, lojas de decoração e grandes empresas em termos de área, e cito o bom exemplo da Mobiflor, não é? Por isso, a indústria terá que haver uma forte ligação para eles adaptarem a indústria ao mercado que temos, que isso não aconteceu. Industrializou-se na década de 80, 90, vendeu-se máquinas, e nem para produzir muito, quando não tínhamos consciência do que é que ia acontecer. Ou antes, nós já tínhamos consciência, até porque quem as vendeu sabe que o mercado ia afunilar mais dia, menos dia. Claro. Emílio Brandão, estamos já a falar daquilo que poderá acontecer em 2011. O Emílio Brandão vai se candidatar à presidência do recentemente formado cluster de mobiliário. Enfim, recentemente, então, e se calhar não tão recentemente quanto isso, as coisas demoraram a arrancar, no que diz respeito ao cluster. Mário, em relação ao cluster, com todo o respeito, e porque estamos num canal de televisão, eu não quero falar sobre o cluster, e vou-lhe explicar num minuto. Primeiro, eu sou candidato a presidente, com o apoio de muitas empresas, e eu acho que as pessoas, houve pessoas que me pediram para eu tomar conta, que era a altura de eu tomar conta do cluster, que vai ser a maior instituição do setor, junto do governo e das instituições estrangeiras, e não queria falar porque nunca ficou definido quem, antes das eleições, poderia falar sobre isso. Por isso, eu corro o risco de me pronunciar sobre isso e substituir-me a algum colega que possa estar lá. Nesta altura, eu prefiro não comentar o cluster, penso que as coisas estão bem encaminhadas, há uma boa relação entre as pessoas, e aproveito aqui para agradecer ao José Ribeiro o trabalho que tem tido, excelente, com a Isabel Costa Pereira. Além disso, são dois economistas de nome muito conceituados no mercado, e queria-lhes agradecer aqui, publicamente, porque em 2 anos eles têm tido um trabalho incansável. Eles, o Dr. José Ribeiro e a doutora Isabel Costa Pereira, e mesmo o Walter, não gostava de me esquecer dele. Fizeram um excelente trabalho. O cluster está de boa saúde, e por isso, nesta altura, eu não gostava de falar mais sobre o cluster. Vamos falar sobre um último assunto que é importante. O Mobiliário em Notícia tem tido um papel importante ao nível da comunicação do setor. O Mobiliário em Notícia tem a revista, direcionada para o público, tem um jornal profissional para a indústria e tem agora o programa de televisão. Qual é a importância que considera que o Mobiliário em Notícia tem para o setor? Assim, muito rápido. O Mobiliário em Notícia, tanto no público, porque é distribuído no público gratuitamente, como o Mobiliário em Notícia no Porto Canal, que é um jovem canal de gente nova, com muita vontade de vencer, era importante ligar-nos a estas duas instituições, no fundo, para que nós possamos crescer também com eles. Acredito muito no Porto Canal, como acredito muito no público, e por isso
O que acontece aqui é que o Mobiliário e Notícia consegue juntar toda a gente. A indústria, o comércio, os fornecedores, eles têm a oportunidade de discutir os projetos. Nós divulgamos os bons exemplos da indústria, os bons exemplos. Tem passado aqui no Porto Canal o Pedro Guimarães, a Nini Andrade da Silva, vamos ter a Sonai, vamos ter o engenheiro Ferraz, vamos ter o Carlos Aquino, e por isso são bons exemplos, por isso tudo isto vai fazer, de facto, crescer também o nosso projeto. Muito obrigado, Emílio Brandão. Votos de um Feliz Natal também para si. E para si, Sr. telespectador, votos de um Natal cheio de alegrias e um bom ano de 2011. E já sabe, se quiser renovar uma divisão da sua casa, se quiser dar um novo aspecto, fale connosco. O nosso decorador vai à sua casa e dá-lhe ideias para tornar o seu espaço mais acolhedor. Quanto a nós, voltamos de hoje a uma semana, à mesma hora. Obrigado, boas festas. Bom Natal. Este programa foi patrocinado por